Esquerdomacho? Homem desconstruído? Macho esfera? De cu é rola. Agora tem que um viado falar isso pra vocês? Ninguém é culpado do teu papai ter saído pra comprar cigarro e nunca mais voltou. Talvez é porque você é um desgosto. Mas, antes de continuarmos, oi, eu sou o Henrique Ferini, seu especialista de criação de conteúdo com posicionamento preferido da internet. E eu resolvo o teu problema com o marketing. Sexta-feira, horário nobre, um Globo Repórter inteiro dedicado ao novo vilão da temporada criado pela cultura woke, a macho esfera. Que olha só que assustador, nada mais é do que um ecossistema digital criado por homens pra conversar sobre autoajuda e autodesenvolvimento. Que pecado. Pois é, homem conversando com homem sobre como ser um homem melhor. Chamem a polícia. A reportagem trouxe meninos de 12 e 13 anos violentos e um aumento de 600% na violência de gênero entre adolescentes. Os dados são super reais e a gravidade é muito importante. Mas antes que a militância comece a chorar, deixa que eu digo, bater em mulher é errado. Precisa dizer? Aparentemente sim. Quem agride deve responder no rigor da lei, seja aos 53 ou aos 13. Daí a bandeira justa e digna de diminuição da maioridade penal. Mas esse é um papo pra outro vídeo. Isso não é muita informação pra tua cabecinha. Passando o choque moral, bora pro que a Globo não mostra. De onde será que saíram esses meninos? Criança não acorda misógina, criança é moldada. Que será que os moldou, hein? Atacar a macho esfera como causa da violência é como prescrever minoxidil para um paciente com câncer terminal. Tá tratando o sintoma e ignorando a causa. É uma doença que a nossa cultura criou, alimentou e tu consumiu no horário nobre, sendo doutrinado por uma elite cultural que te lobotomizou e dessensibilizou da vida real. Porque o problema do Brasil é estritamente cultural. Eu já conheci 37 países, pense o que você quiser, o meu passaporte é que importa. Vivemos numa sociedade de valores invertidos, onde ser um homem de palavra, estar presente em casa, educando filhos com firmeza e amor, não gera nada. Não tem engajamento, não tem story, não tem publi, não tem campanha. Ninguém bate palma pro pai de família que acorda às 5 da manhã pra trabalhar e paga boleto. Ninguém bate palma pro pai de família que acorda às 5 da manhã pra trabalhar e colocar comida na mesa. Ninguém bate palma pro pai de família que acorda às 5 da manhã pra trabalhar e sustentar o plano de saúde privado porque o SUS é uma merda. Pra pai que ensina menininho a trocar lâmpada, que ensina adolescente a trocar pneu de carro, a ter responsabilidade. Formando homens no trabalho contínuo, diário e silencioso. Agora, o que é que a nossa cultura de massa consome? Vocês viram que a Virgínia foi processada por divulgar as bets? Vocês viram que o Neymar traiu de novo a mulher dele? Você viu que vazou um nude daquela ex-BBB? E o Carlinhos Maia, hein? Novela das 9, onde o casamento é uma prisão, onde o marido é um otário, onde a mulher é infeliz, onde a família tradicional é um ninho de hipocrisia. Mas o favelado, o marrento, o bandido é descolado, é gatinho, é estiloso, é hype, é o herói. A paternidade foi esvaziada porque não é comercializável. Os valores foram trocados porque é muito mais fácil saquear uma nação quando a família é destruída. E pra destruir a família, você começa por destruir o indivíduo. E é por isso que a esquerda preserva tanto o coletivo. Só que tem que pensar pra entender as coisas. Como tu não consegue, eu vou te ajudar. A destruição da autoridade paterna não é um acidente de percurso que foi feito como uma engenharia social. A natureza abomina o vácuo. Você tira o pai do centro do lar, demoniza a masculinidade e a criança fica órfã. E aí quem é que ocupa esse espaço? Primeiro, a mulher, que endurece, assume um posto, um papel que não era dela, sacrifica a própria essência pra ocupar um buraco. Empoderamento de cu é rola, o nome disso é sobrecarga. Mais de 100 mil crianças são registradas sem pai anualmente no Brasil. Fora aqueles que não entram na estatística oficial. Eu sou formado em Direito, trabalhei 3 anos na vara de família e sucessões e acompanhei de perto a miséria humana da família sem pai. E depois, o Estado ocupa esse espaço. Esse padrasto benevolente, o tutor, o provedor, que dita o que o jovem deve pensar, sentir, fazer, consumir, porque povo sem pai presente em casa vira um bicho dócil, domesticável, manobrável, eternamente dependente. Reconheceu alguém aqui que tá sentado à esquerda de você? Quem é o pai dessa criança? O governo. Só que o governo não cria filho, cria eleitor. Em Esparta, a formação dos meninos começava aos 7 anos e o Estado assumia integralmente. Só que com um propósito invertido ao nosso, criar guerreiros e não escravos, que dependem de Bolsa Gás, Bolsa Família. E essa é a régua que decide o destino de qualquer civilização. Quando o Estado cria homens fortes, a civilização prospera. Quando forma homens fracos, o Estado prospera às custas da civilização. Sob o guarda-chuva da cultura woke, a masculinidade virou o crime. Assertividade, força, liderança, imposição de limites, tudo taxado previamente como tóxico. Não querem homens gentis, querem homens castrados. E aqui vem uma coisa que só eu posso dizer sem ser cancelado, porque a verdade é incancelável e o certo continua sendo certo mesmo que ninguém esteja vendo. Isso não tem nada a ver com ser viado. Eu sou gay, mas no começo e no fim do dia sigo sendo homem. Uma energia masculina, presença masculina. Um pinto no meio das pernas e responsabilidade diante disso. Homem tem lugar de homem, mulher tem lugar de mulher. É uma questão energética de balança do mundo. Pra existir ordem no caos é preciso pilares balizadores, e os pilares sempre foram, são e serão os mesmos. A mulher carrega a nutrição, o zelo, o cuidado. O homem carrega a expansão, a conquista, a força. Isso é instintivo, é primitivo, é anterior a qualquer loucura psicótica do pessoal. O homem saía pra caçar enquanto a mulher cuidava da casa, das crianças e talvez da agricultura. O que é biológico não se apaga por conceitos sociais criados por quem não teve amor paterno. E aí criaram a mulher cis. Pra sustentar essa inversão, colocaram a pobre da mulher numa subcategoria dela mesma. Mulher não tem vez mesmo, né? Não existe isso. Existe mulher e existe mulher trans. Existe homem e existe homem trans. Fatiar o feminino, fatiar o masculino não inclui ninguém. Muito pelo contrário, enfraquece a identidade de quem pariu e amamentou a civilização inteira. E quando você sabota os pilares, a queda é uma consequência inevitável. Quer um exemplo? Vide a Comissão de Direitos das Mulheres, lá onde tem um homem biológico presidindo um lugar que deveria, por consenso lógico, estético e bom senso e senso crítico, ser de uma mulher. Quem nasceu pra ser Novembro Azul nunca vai ser Outubro Rosa. Ovo não é ovário. Ou vocês nasceram de chocadeira. E quando alguém tenta reconstruir ativamente esses pilares? Olha o que aconteceu com o Farol e a Forja do Casarré. Foi um movimento criado pra ensinar o homem a ser homem, atacado em rede nacional como misoginia e racismo. Por pessoas como a Xuxa Meneghel, a própria personificação da vertiginosa decadência social. Alguém que envelheceu mal. Olha o que acontece com o café
com teu pai. Divirta-se nos seus conteúdos. O motivo é óbvio e é financeiro. Existe um gozo político e um benefício econômico em manter o homem fraco. O homem cronicamente culpado por ser homem é impotente pra defender a família, a fé e os seus valores. Uma sociedade de homens pirralhos. Meu pai morreu quando eu tinha 4 anos e a minha mãe fez tudo que uma mulher digna faria. Tem cada mulherzinha aí também, hein? Trabalhou, sustentou, protegeu, amou, tudo. Tentou com todo o amor do mundo me ensinar a ser homem. E falhou, óbvio. Não foi culpa dela. Porque mulher nenhuma consegue ensinar alguém a ser alguma coisa que ela não é. Ela ensina a ser mulher, porque é isso que ela vive na carne. O resto ela pode descrever, mas descrever não vira formação. É como pedir pra um cego te descrever a diferença entre azul e verde. Quem me ensinou a ser homem foi o meu padrasto. Foi ele que me mostrou, no discurso e no exemplo prático, que homem não era só pra correr bêbado de carro ou mijar de pé. Era pra proteger o vulnerável e não subjugá-lo. Que a responsabilidade anda de mãos dadas com a autoridade. Que palavra dada é uma dívida com juros e que o mundo vai cobrar. Que homem de verdade jamais precisa diminuir ninguém, muito menos uma mulher, pra mostrar o próprio valor. Princípios, valores, ideias, ideais, bandeiras, virtudes, nada disso veio de uma cartilha. Nada disso veio da escola. E muito menos de um político. Veio de um homem presente, exigente e amoroso que ocupou um cargo que estava vago. Eu tive sorte. Milhões de meninos brasileiros não têm. E é exatamente sobre esses meninos que a Globo fez 1 hora de programa inteiro sem mencionar uma vez a palavra pai. O custo desse desmantelamento é trágico e silencioso. Os homens são cerca de 80% das vítimas de suicídio no Brasil e no mundo. Estão morrendo calados, esmagados por uma cultura que exige tudo deles e os ensina a odiar a própria identidade desde a infância. Cadê o Globo Repórter sobre isso, hein? Não vai ter. Porque não dá audiência, não tem vilão fotogênico, não tem vítima e a categoria tá errada. A solução que a grande mídia apresenta diante dessa fratura exposta é discutir novas masculinidades em mais um comitê escolar. Isso é hipocrisia criminosa. Mas os professores anestesiados e imbecilizados simplesmente não conseguem perceber. Eu confesso com tristeza que acredito, por sorte, ter pego a última leva de professores decentes do Brasil. E se você não é um desses professores que eu estou criticando, cadê tua voz, hein, minha vida? Ou tá bom pra ti agora com piso salarial de 5 mil reais? Não existe política pública que conserte o que só se constrói na mesa de jantar. Masculinidade saudável não se desconstrói, ela se edifica pelo exemplo de uma figura paterna presente. E eu sei do que eu tô falando. A minha veio de segunda mão e salvou a minha vida. E o motivo pelo qual eu faço esse vídeo e compartilho com o Brasil, em vez de reclamar no grupo de WhatsApp, é um só. Enquanto você assiste esse vídeo concordando comigo em silêncio, porque eu sou inteligente demais pra ser refutado, achando que basta ser um bom pai dentro de casa, o espaço está sendo ocupado. A escola do teu filho tá sendo ocupada. A novela tá sendo ocupada. A pauta tá sendo ocupada. O feed tá sendo ocupado. A definição do que é ser homem está sendo escrita agora por gente que nunca precisou ser um. Você não perde a guerra cultural sendo derrotado no debate. Você perde por ausência, por não ter aparecido. Ser um bom pai em silêncio dentro de casa é tua obrigação, honre as tuas bolas. Ser um bom homem que fala, protege a casa dos outros. E num mundo onde o homem com H maiúsculo está sendo caçado até a extinção, financiada por verba pública, ficar calado faz de você uma putinha. Produzir conteúdo hoje é ocupar posto, é plantar bandeira, é garantir que o seu filho, o seu sobrinho e o filho do seu vizinho encontrem no meio do lixo dopaminérgico do feed um homem íntegro, dizendo em voz alta o que ninguém tem coragem de dizer. Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis. Onde estão os homens fortes? Ou será que eu, uma moça, vou ter que fazer alguma coisa? Se você não ocupa o lugar, outro ocupa, sempre foi assim. Massa de manobra ou massa encefálica, você decide. Então meu papo é contigo, homem que ainda não foi castrado. Nunca peça perdão por ser homem. A tua energia, a tua força de trabalho, a tua capacidade de construir e a tua palavra são pilares que protegem a sociedade da barbárie total e do controle absoluto do Estado. O Brasil não precisa de mais um comitê de desconstrução de gênero. Isso é papo pra país desenvolvido, aqueles que estão no meu passaporte. Aqui é papo de terceiro mundista. Precisa de homem que assuma o seu posto dentro de casa e diante da câmera. Seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito. E olha que eu geralmente engulo, hein? Levanta-te tu que dormes. Recuse a culpa que não é tua. Proteja os teus. Cumpra a tua palavra e honre a masculinidade que Deus te deu. Produza conteúdo com posicionamento e assista o milagre acontecer. Seja a porra da mudança que você quer ver no mundo. Gente, se isso mesmo. A ordem do mundo depende de você de pé e postando. Este vídeo foi feito para pessoas inteligentes. Se você não concordou ou não entendeu, ele não é para você. Mas se você está com QI em dia, compartilhe o conteúdo com outro de nós. Faça escolhas inteligentes e siga este perfil para mais conteúdos enriquecedores. Te vejo do outro lado. Esquerdo